E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um assunto importante. Veja, foi tudo bem segmentadinho, porque você está iniciando nessa carreira aí de preparação para concursos. É importante entender as coisas muito bem para depois a gente juntar tudo e fazer uma redação sensacional. Já falamos sobre questões mais gerais, falamos sobre aspectos técnicos importantes, falamos sobre a sentença, a estrutura da sentença, o que significa escrever com propriedade. Agora, a gente vai falar de parágrafo. Parágrafo é importante, afinal de contas, todo texto, independente inclusive do tipo de prova discursiva que você vai se submeter, todo texto precisa ter parágrafo, ele precisa ser constituído de parágrafos. Vamos dar uma olhadinha então? Pega aí o seu materialzinho de apoio, tem bastante coisa legal para a gente comentar. Vamos lá? Então, nós estamos agora pensando no parágrafo, na elaboração do parágrafo. Eu coloquei algumas coisas importantes para a gente aí nessa tela inicial. Primeira delas, não existe uma fórmula para construir um modelo, um padrão a ser seguido em todo qualquer tipo de texto. Isso não é real. Existem direcionamentos, é o que nós vamos ver aqui. Mas eu não posso afirmar categoricamente, ó, sempre vai fazer assim, porque essa é a regra que determina que esse parágrafo do texto dissertativo, do texto argumentativo, do texto informativo, enfim, não existe. O que a gente vê é uma maneira de construção do parágrafo que atende às demandas. E aí você vai fazendo pequenas alterações, dependendo do gênero, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Outra coisa importante, você precisa sempre, quando estiver produzindo seu texto, seu parágrafo, levar em consideração um negócio legal chamado intencionalidade, que é o quê? Intenção de quem escreveu, qual é a informação que eu quero transmitir. Outra coisa, o destinatário, é quem vai receber. E uma outra questão, o próprio assunto a ser tratado. Então, quando eu vou escrever um parágrafo, eu vou pensar para que eu estou escrevendo, eu vou pensar qual é o assunto de que eu estou escrevendo e o que eu quero com isso. Porque quando a gente pensa em intencionalidade, é justamente qual é a intenção, qual é o objetivo a ser alcançado. Eu tenho que levar isso em consideração, porque aí eu vou estar produzindo um parágrafo que tem finalidade. E o domínio do parágrafo depende também da nossa percepção de ideias, de como vemos o mundo e organizamos o nosso pensamento. Então, o parágrafo ele vai ser construído em função da maneira como eu estou enxergando as coisas. Por que que ele vai se organizar? Dependendo da maneira como eu estou enxergando as coisas. Porque tem a tal da intencionalidade. Por isso, quanto mais leituras você fizer, quanto melhor for o seu olhar em relação ao mundo, mais fácil é a elaboração do texto, mais fácil é a elaboração, a construção do parágrafo. Não deixe de considerar esses 3 pontos, eles são realmente importantes para a gente. Por quê? Porque um parágrafo, ele vai ter na sua construção sempre uma introdução ou tópico frasal. O que é isso? É o objetivo, a ideia central. Então, quando você está produzindo o parágrafo, a primeira ideia que vai aparecer ali é justamente qual é o objetivo, o que você que está escrevendo deseja alcançar com aquele parágrafo. Normalmente, esse objetivo vem em frases mais curtas, embora o parágrafo tenha períodos mais extensos. Na sequência, essa introdução ela precisa ser desenvolvida. Então, o desenvolvimento é a parte do parágrafo em que se amplia o tópico frasal. Aquilo que você colocou como ideia principal, ideia central ali do parágrafo, precisa ser esmiuçado, precisa ser desenvolvido. Eu preciso trabalhar essas ideias secundárias. Eu vou dar fundamento para aquilo que eu estou escrevendo e atribuir fundamento ao que eu estou escrevendo, eu vou conseguir garantir que a minha mensagem vai ser transmitida. Então, a intenção vai acabar acontecendo. Veja como tudo está interligado. Né? Então, você põe ali uma ideia central e depois você fundamenta, desenvolve essa ideia, amplia essa ideia com novas informações. E, por fim, um parágrafo vai ter que acabar. Você pode retomar a ideia central, você pode reforçar esse teor todo trabalhado no desenvolvimento. Só não deixe de considerar que, dependendo do tamanho do parágrafo, a conclusão pode não aparecer, ela pode se tornar dispensável. Mas nós
nos parágrafos um pouquinho mais extensos. E outra coisa importante, ó, quase esqueci de falar. Não existe uma regra que diga assim, o parágrafo tem que ter 6 linhas, 8 linhas. Isso não existe. A quantidade de linhas está diretamente relacionada à quantidade de informação que você tem para trabalhar ali. Então, nem sempre, isso aqui é importante, nem sempre a conclusão está presente. Especialmente se o parágrafo for pequenininho, ok? Mas para a gente ver isso tudo de um jeito bem legal, vamos dar uma olhada num exemplo, que é o que está aparecendo aí para você na tela. Eu gosto bastante desse parágrafo, porque eu gosto do tema, eu gosto da forma como ele aborda esse tema, porque eu acredito muito nisso. Eu não gosto daquelas pessoas que falam assim, eu sou autossuficiente, eu resolvo tudo sozinho. Não, a gente cidadão, ser humano, tem necessidade de estar em contato com outras pessoas, como é que você vai resolver? Ninguém é autossuficiente assim. E a maneira como foi abordado o assunto aqui ficou bem legal. E se encaixa nisso que a gente acabou de ver, em todo esse comentário que acabou de ser feito sobre o tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos dar uma olhada? Olha só que legal. Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas de vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria em pouco tempo sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. Se eu olhar para esse parágrafo, eu consigo segmentar, consigo quebrar ele em introdução. Isso que você está vendo aí agora é a introdução, o período introdutório. E essa introdução, ela está justamente definindo qual é o objetivo desse meu parágrafo. Que objetivo é esse? Mostrar que os seres humanos vivem juntos, não apenas porque escolhem, mas porque é uma necessidade. Então, ele tem necessidade de estar junto a outras pessoas, e não é simplesmente uma escolha do indivíduo. Esse tópico frasal precisa ser expandido, ele precisa ser fundamentado. Então, o que se insere aqui? Outras ideias. Temos duas aqui. Ele cria uma situação hipotética e desconstrói essa situação hipotética. Para mostrar isso para mim, usa ali os conectivos, né? Assim e o mas. Assim, por exemplo, já me faz entender que o que vem depois é uma explicação. Mas essa pessoa estaria, já vou entender que o que vem depois é o oposto do que tinha antes. Vai contrariar a informação anterior, vai se opor a ela. Essa é a função desses conectivos. Quando você está escrevendo e faz uso desses elementos, é bem importante que você fique ciente de que esses elementos vão dar direcionamento para o que você está escrevendo. Por isso, você tem que estar sempre ciente do valor semântico, vou até anotar aqui, do valor semântico desses conectivos. Professora, onde é que eu vejo isso? Aula de gramática sobre conjunções e preposições. As conjunções, especialmente coordenativas e subordinativas, vão te ajudar nesse sentido, tá? Então, muito cuidado, fica de olho nesses conectivos. Além disso, fica de olho nas informações. Olha como se fundamentou a ideia principal. Assim, se dependesse apenas de vontade, seria possível isolar-se, mas em pouco tempo, solidão e necessidade de dar e receber afeto apareceriam e trariam problemas para essa pessoa que está desejando ficar sozinho. E aí, como é que isso vai finalizar? O que acontece se a gente for pensar na lógica? Vamos pensar na lógica aqui um pouquinho, porque lembra que eu falei no início, né? O parágrafo vai depender da sua visão de mundo, da sua percepção das coisas. Qual é a lógica quando uma pessoa tenta ser contrária àquilo que a natureza dela exige? Ela não dá conta, ela sofre. Ela pode ficar maluca? Lógico que pode. Olha o que ele colocou no texto. Qual seria, então, o retorno disso? E muito provavelmente, aqui a gente tem a conclusão do parágrafo, e muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. A insanidade, insiste na solidão. O que vai bater na sua porta? A insanidade. Então, o parágrafo se construiu todo dentro daquela lógica de que eu apresento ali a ideia principal para você, depois eu desenvolvo, eu fundamento essa ideia com novas inserções, para finalizar, para amarrar, para fechar bem toda essa produção. Isso é o parágrafo. É dessa forma que você vai construir parágrafos para compor
o seu texto. Então, a gente finaliza essa aula aqui, né? Falamos tão somente de parágrafos, vai guardando todas essas informações, porque no nosso próximo encontro, aí a gente vai falar do texto. Então, eu vou pegar ali as sentenças, né? Já falei sobre elaboração de sentenças, vou pegar ali os parágrafos, a elaboração dos parágrafos, depois eu junto tudo no texto. Como é que eu vou fazer isso? É o que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Então, espero que você esteja gostando, que esteja sendo útil, né? Estejam sendo úteis todas essas informações para você. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo grande, bom estudo, até a nossa próxima aula.